Então, bom dia a todos. Já percebi que a Lucinda também já chegou. Iríamos começar agora com uma oração, está bem? Eu ia pedir ao Pedro, se fizesse o favor, para fazer a primeira oração. Ok, vamos orar então, por favor. Querido bondoso Deus, bom Pai que habitas nos céus, uma vez mais, Senhor, nos achegamos a Ti para Te agradecer pelas bênçãos que Tu nos tens dado, Senhor, pelo bom dia de vida que nos estás a dar. Acreditamos, Senhor, que nos darás também a saúde que necessitamos para superar este dia nos afazeres que temos pela frente, Senhor. Te rogamos nesta hora a presença e o poder do Teu Espírito, Senhor, em cada um de nós e também no formador que nos vai dar esta formação, para que possamos, Senhor, sair enriquecidos com estas experiências que temos estado a partilhar, para que verdadeiramente estejamos mais aptos e mais preparados para os dias que se deparam ainda pela nossa frente. Que verdadeiramente, Senhor, Tu nos dês a capacidade para estarmos preparados até à volta do Senhor Jesus Cristo. Pedimos estas bênçãos no nome e nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Pedro. Miguel, é contigo. Pragas. Começando com um ditado que a prevenção é o melhor remédio. É um ditado que todos nós conhecemos. Os adventistas são muito adeptos da medicina preventiva. E aqui a questão das pragas da horta, portanto, é um pouco a mesma coisa. Ou seja, depois de uma doença estar instalada é muito mais difícil de erradicar do que se nós formos prevenindo. Relembro um pouco das formações anteriores, a questão de um solo saudável e equilibrado que vai produzir plantas saudáveis e equilibradas, portanto, são sem dúvida a primeira linha de defesa que nós podemos ter. Mas pronto, nós não vivemos num mundo ideal. O solo que nós temos hoje não é o solo do Éden, pelo contrário, tem sido ao longo dos tempos até bem maltratado e, portanto, não sei se vocês se lembram daquilo que nós falámos, dos oligoelementos e assim. Portanto, quando nós temos esses oligoelementos presentes no solo, em conjunto com as bactérias e toda aquela microbiologia do solo que nós vimos, isto faz com que as plantas consigam absorver esses oligoelementos, que são importantes para a planta, mas são também importantes para nós, para a nossa saúde. Vocês estão-me a ouvir? Ok. Então, temos de ter sempre essa situação presente, ou seja, que a melhor aposta que nós podemos fazer é na qualidade do nosso solo e enriquecer o nosso solo. Podemos fazê-lo de várias maneiras, nomeadamente com a introdução de grandes quantidades de matéria orgânica, com a utilização de algas, não é? Nós vimos que as algas são ricas em micronutrientes, portanto, esses micronutrientes são precisamente os oligoelementos que vos estou a falar e que, portanto, permitem enriquecer o nosso solo e ter as nossas plantas saudáveis. Só que, pronto, essa qualidade do solo é variável, mas ninguém tem um solo verdadeiramente a 100% equilibrado. E ainda que o tivesse, as plantas portanto, têm stresses. Este ano é um ano precisamente ilustrativo a esse nível, porque temos tido períodos de chuva muito longos e depois temos alterações de temperatura muito grandes. Portanto, as plantas normalmente elas gostam de temperaturas à volta dos 25 graus, é a temperatura, entre 25 a 30 graus é a temperatura ideal, por isso é que, pronto, para quem já esteve na Madeira como a Sara, sabem que portanto, as coisas na Madeira são verdejantes,
Porquê? Porque lá nem nunca está frio, nem nunca está calor. Está sempre assim uma temperatura amena, que é o ideal. Ora bem, a nossa realidade aqui no continente é diferente e temos, portanto, diferenças de temperatura. Como vocês têm visto, mesmo isto para a nossa saúde também não é muito bom. Portanto, nós passamos de dias muito quentes, se for preciso no dia a seguir já está uma temperatura muito, muito baixa, depois estamos assim 2 ou 3 dias, voltamos a ter uma onda de calor e isto, portanto, para as plantas também é um grande stress. Portanto, as pragas acabam por vir e se vos aparecerem pragas, não pensem que, pronto, que vocês não fizeram tudo como deve ser, embora ninguém seja perfeito, só Deus mesmo, mas pronto, este tipo de situações vai-vos acontecer e sobretudo num ano como este que estamos a ter, está a ser um ano muito, muito difícil e portanto o mais provável é que as pragas aconteçam. Eu por acaso ainda ontem vi numa publicação num grupo de agricultura biológica no Facebook, em que uma senhora aqui de Ponte Lima mostrou uns tomateiros, pronto, e ela disse que não lhe tinha feito tratamento nenhum e eles estavam realmente impecáveis. Ou realmente o solo da senhora é muito, muito bom, mas ainda assim com este tempo custa-me acreditar que ela não tenha colocado nada, mas pronto, quem sou eu para dizer o contrário. Mas pronto, este ano estava a ser um ano particularmente difícil. Então, que tipo de pragas é que nós normalmente temos? Nós temos, portanto, os insectos. Portanto, relembrem-se nessa parte em que falámos da microbiologia que os insectos, no metabolismo deles, eles comem as plantas precisamente que têm deficiências em oligoelementos e, portanto, nas condições normais eles não seriam uma praga. Portanto, o ciclo dos insectos é um ciclo em que eles no final do verão fazem a postura dos ovos, por baixo das pedras, em sítios enfim, escondidos, e normalmente se o inverno for um inverno normal, ou seja, com temperaturas negativas, pelo menos durante alguns dias, grande parte desses ovos são destruídos. Portanto, teremos 1, 2, 3, 5% no máximo desses ovos que foram colocados que vão eclodir. Portanto, ou seja, isso não é propriamente uma praga, mas pronto, vamos ter meia dúzia de insectos que não vão vão fazer um buraquinho aqui, um buraquinho ali, mas não vão dar grande prejuízo. Agora, quando nós temos 90% desses ovos que vão eclodir, aí sim podemos ter problemas. E conforme eu falei também nessa parte, muitas vezes nós a meio do verão temos uma segunda vaga, portanto, ou seja, os insectos devido ao seu contacto com os químicos da agricultura, eles conseguiram reduzir o seu período de incubação, então vamos ter uma segunda geração e muitas vezes até uma terceira geração no final do verão. Portanto, claro que não há nada ali para destruir os ovos, portanto são milhões que vão aparecer. Portanto, daí que realmente a agricultura, e nós tivemos esta semana notícias portanto, de uma vaga de gafanhotos que andam pela América do Sul e realmente isso acontece porque há um grande desequilíbrio por parte ou seja, provocado pelo homem na natureza. E obviamente que o uso massivo de inseticidas não vai ajudar, mas vai piorar ainda mais a situação. Para além dos insectos, nós então também temos fungos, é a segunda praga mais, ou talvez até seja a primeira, portanto é uma das grandes pragas da horta. E depois temos bactérias e temos vírus, que são situações, enfim, de uma maneira geral não tão graves, embora tenha aparecido, portanto, não sei se vocês acompanham mais ou menos as notícias, mas uma bactéria que é a Xylella fastidiosa, pronto, que ataca muitas plantas diferentes, inclusive as oliveiras,
Temos agora uma outra bactéria que está a atacar os limoeiros. Quase todos os dias há alertas, portanto, das autoridades agrícolas com novas pragas que têm aparecido. Isto acontece muito por causa da importação de plantas de uns países para os outros. Mas pronto, essencialmente em condições normais nós vamos ter que lidar com insectos e com fungos, ok? Então quais são as armas, digamos assim, que nós temos na agricultura biológica? Nós temos, portanto, a bordaleza. A cal da bordaleza é uma mistura de sulfato de cobre com cálcio, com calcário. Portanto, lembrem-se que o cobre é um oligoelemento, portanto é um micronutriente, portanto daí que é natural que, portanto, ele tenha esse aspecto preventivo. Depois temos, portanto isto já é utilizado há muitos anos, o sulfato de cobre. Portanto, já no tempo de Napoleão se usava o sulfato de cobre. A cal da bordaleza surgiu porque, aliás, não, foi o contrário. Portanto, o que as pessoas aplicavam era calcário, portanto, e sulfatavam com cal. E descobriram que quando usavam um recipiente de cobre para fazer a calda de cal, aquilo funcionava melhor. E foi a partir daí que começaram a usar, portanto, o cobre juntamente com a cal, dando, portanto, o que nós hoje conhecemos como cal da bordaleza, que é uma mistura destes dois componentes. Depois temos ainda o enxofre, é um outro produto que se pode usar na agricultura biológica, portanto é mais um micronutriente, portanto é um mineral. Portanto, quando nós compramos um enxofre em pó, nada mais é do que enxofre moído. Depois temos os chorumes. Os chorumes é uma fermentação de determinadas plantas, já iremos ver. Temos o sabão, portanto o sabão azul, um sabão neutro. Temos o leite de vaca, também é usado como fungicida. Temos a cinza e temos um tipo de mineral chamado terra diatomácea. Eu nunca o utilizei. É um produto relativamente caro. É um pó muito fininho que tem portanto, que vai entupir os poros, portanto os insectos respiram através da pele. E portanto eles vão desidratar em contacto com este pó. Isto é mais ou menos aquilo que é mais conhecido a nível da agricultura biológica. Embora pronto, há também quem use água oxigenada, quem faça assim umas misturas caseiras com vinagre e assim. Portanto, poderá haver coisas que eu aqui não tenha referido. Começando então pela cal da bordaleza. A cal da bordaleza é essencialmente preventiva, portanto eu aconselho a pôr nos tomateiros e nas batateiras de 15 em 15 dias, mesmo não havendo qualquer sinal de doença. Se a doença já estiver instalada, podemos ainda assim aplicar a cal da bordaleza para evitar que a doença se espalhe, ok? Isto depende um bocadinho da gravidade da situação, mas se a doença já estiver muito, muito instalada, eventualmente, portanto, poderá não ser o suficiente. Portanto, a cal da bordaleza é mais indicada para o míldio. Eu vou pedir à Sara para me permitir partilhar a minha tela. Já está, Miguel. Ok. Portanto, nós aqui estava a falar então do milho, aliás,
Portanto, nós temos aqui o exemplo portanto, algumas imagens do milho. Portanto, o milho na batateira e no tomateiro tem este aspecto, faz assim estas manchas meias acinzentadas, que portanto, numa situação mais grave, portanto, começa por atacar normalmente as folhas, mas depois começa a criar estas manchas cinzentas nos troncos. Portanto, há dois grandes fungos, e eu aproveito para mostrar já os dois, portanto, que é o míldio e depois o oídio. O oídio é um pó branco, ele ataca muito as curcumáceas, ou seja, as courgettes, as abóboras, os pepinos, que começam a ficar, e todos vocês com certeza já viram, portanto, isto nas plantas. Portanto, são os dois grandes fungos, que isto acaba depois por ser uma família, varia de planta para planta, mas portanto ou seja, quando falamos de míldio, muitas vezes são várias cepas que poderão estar em causa. Portanto, a cal da bordaleza, essencialmente, então, é utilizada na batateira, no tomateiro, na videira, essencialmente nestas três plantas, como preventivo do míldio, que é normalmente o fungo que ataca mais estas plantas. Depois, o enxofre é, portanto, mais indicado para o oídio. Portanto, nós vamos usar o enxofre em pó, eu vou-vos mostrar como, na parte prática. Portanto, aí vamos usar, portanto, nas curcumáceas, melão, melancia, as abóboras, toda a família das abóboras, as courgettes, os pepinos e assim, que são aqueles que mais facilmente são atacados pelo oídio. Embora também há algumas flores também, portanto, que também são atacadas. Portanto, tudo aquilo que ganha este pozinho branco pode ser tratado com enxofre. Depois, a nível dos chorumes. Os chorumes, ou os purins, também há quem chama assim, portanto, no fundo é uma maceração em água de diversas plantas, durante alguns dias até que aquilo comece a fermentar. É um cheiro bastante nauseabundo, portanto, previno já. Não façam isto dentro de casa, porque as vossas esposas ou os vossos maridos não vão gostar. Portanto, normalmente nós colocamos isto pode ficar mesmo, o ideal, pronto, era que ficasse num sítio à sombra, mas podemos ou na garagem ou eventualmente se tivermos algum anexo na horta, ou eventualmente taparmos portanto, o nosso balde com os plásticos na horta, porque isso realmente cheira muito mal, sobretudo quando nós vamos mexer. Portanto, isto tem que ser mexido todos os dias. Isto portanto, vai haver ali uma fermentação, nós vamos ver as bolhas acontecer, e isto varia muito de planta para planta. Normalmente isto é à volta de 15 dias aproximadamente, mas na verdade quando deixar de fazer bolhas é porque já está fermentado. Portanto, nós aí coamos e guardamos, portanto, o chorume em frascos herméticos. Normalmente eu uso os garrafas de plásticos de água, e fazemos uma marca a dizer qual é o produto que está lá dentro, e usamos dessa forma. Portanto, isto tem várias funções, os chorumes. Eles têm uma função fertilizante, portanto nós podemos regar para dar assim um boom às nossas plantas quando elas estão assim mais fraquinhas. Também funciona como um fertilizante foliar, portanto, quando nós pulverizamos, as plantas também se fortalecem através das folhas. E também é um repulsivo, ou seja, muitos insectos não gostam daquele cheiro, e provavelmente também dos micronutrientes ali existentes, e portanto não atacam a planta. De certa forma, indiretamente acaba também por ser um inseticida.
E também, enfim, com algumas limitações, também funciona um pouco como fungicida. Portanto, isto mais ou menos as plantas que se utilizam, eu acho que se poderia utilizar qualquer uma, ainda eu não sei quem é que me estava a dizer esta semana que a mãe falava de deixar apodrecer folhas de couves em água e depois de usar essa água. Portanto, isto não é uma coisa assim inventada agora nos últimos anos, portanto já é uma coisa antiga. Os mais conhecidos é o chorume de ortigas, mas também o chorume de cavalinha. Por aqui, por esta zona aqui do norte, nunca vi cavalinha, portanto a cavalinha geralmente é uma planta mais de zona, portanto, de zona calcária. Nós temos o equivalente que é a ortiga, portanto se fizermos ortiga, se tivermos ortigas não é grave não fazermos de cavalinha, porque tem mais ou menos as mesmas funções. Mas também podemos fazer, por exemplo, de sabugueiro. O sabugueiro, portanto, a flor do sabugueiro, que agora mais ou menos está quase a desaparecer, portanto, em breve vamos ter as bagas do sabugueiro, pode-se comer, pode-se fazer doce. Eu não sei se toda a gente sabe o que é o sabugueiro. Pronto, alguns sabem, outros não. Deixem-me ver se eu consigo aqui encontrar sabugueiro. Pronto, de certeza que vocês já viram isto. Ora, vou compartilhar. Ok, estão a ver o que é? Não sei se está em grande, se está em pequeno. Pronto, isto vê-se geralmente à beira dos caminhos. Portanto, tipicamente nesta altura, ou pelo menos a semana passada, isto estava assim com estas flores brancas. E depois vai ficando assim, ou seja, vai ganhando o fruto. E depois, à medida que o fruto vai amadurecendo, vai ficando escuro. Portanto, isto é muito rico em antioxidantes. A flor pode-se guardar para fazer chá, portanto, é um antiviral, portanto, é indicado para a gripe. Portanto, podemos fazer também de fetos. E eu acho que qualquer outra planta que seja vivaz, ou seja, que não seja atacada por fungos, eu acho que poderíamos fazer o purim. Eu estou a pensar, por exemplo, na jonça, que é uma planta infestante e que infelizmente aqui, pelo menos nesta zona, não existia há 20 anos atrás e agora está um pouco por todo lado, até no monte se encontra. Não sei se eles espalharam a semente por avião ou não, mas aqui realmente é uma praga, não há quem dê cabo daquilo. Portanto, eu convencido que deve dar um bom purim, embora pronto, não seja tão conhecido. Os mais conhecidos é realmente o purim de ortigas, o purim de cavalinha, o de sabugueiro e o de fetos. Embora, portanto, esta semana tive de couves e, portanto, como digo, penso que qualquer outra planta possa ser, portanto, possa ser utilizado. Ok, o problema do sabugueiro é que se comes muito pode ficar alcoolizado. Pois bem, tu tens o seu senão, não é? O mesmo acontece com os figos quando estão muito maduros. Mas pronto. Depois temos o leite também. Portanto, o leite é essencialmente fungicida. Portanto, não é que ele propriamente mata o fungo, mas parece que o fungo fica preso na caseína. Portanto, normalmente deve ser aplicado de madrugada, de manhã cedo, para que depois o leite possa ficar, portanto, possa secar.
e, portanto, depois ainda temos alguns chás de alho com malagueta e, portanto, para alguns insetos funciona, portanto, como repulsivo. Portanto, indo agora ao pormenor, portanto, as ortigas, normalmente, portanto, nós fazemos eu já vos vou explicar como é que se faz o purim. Depois nós temos o purim coado. Nós vamos usar ele diluído de 1 litro de purim para 10 litros de água. Isto vai funcionar praticamente com todas as plantas. Portanto, essa proporção normalmente é sempre de 1 para 10. Acontece com o leite também. No chá de alho e malaguetas, normalmente é 100 gramas de cada para 1 litro de água a ferver. Isto é usado para os pulgões. Portanto, para o sabugueiro, se for como fertilizante, é usado de 1 para 10. Eu depois vou-vos fazer uma folha e vou partilhar, vai ficar, portanto, na pasta do grupo, portanto, com estas quantidades. Mas, portanto, se for como fertilizante, o churume de sabugueiro dilui-se 1 litro para 10 litros de água. Se for como repulsivo, ou como fungicida, ou como insecticida, vai-se usar puro. Ok? Os fetos, digamos assim, afastam um bocadinho as lesmas. Também, portanto, dilui-se de 1 para 10. Se for como fungicida ou como insecticida, portanto, também se vai usar puro. O leite também vai ser diluído de 1 para 10 e, portanto, e o chá, já tinha dito, 100 gramas de chá e 100 gramas de malagueta para 1 litro de água a ferver. Isto para os pulgões. Para os pulgões também funciona bem portanto, o sabão, na proporção de 10 mililitros para 1 litro de água. Portanto, aqui não é muito prático às vezes ralar o sabão, portanto se podem usar um detergente da louça ecológico, destes que são biodegradáveis, e usar 10 mililitros para 1 litro de água. Portanto, isto aqui é a parte, digamos assim, do efeito que o sabão tem sobre a gordura, que vai fazer o seu efeito. Quantos minutos ainda temos, Sara? Faltam 5 e meio, Miguel. Exato. Ok. Então, se calhar podíamos ver se há alguma dúvida e depois passávamos à parte prática numa nova sessão. Parece-vos bem? Ok. Olha, no chat apareceu a Marisa a questionar onde é que podemos comprar esses produtos, visto que só quem tem formação de fitoquímicos pode comprar produtos químicos nas lojas de farmácias agrícolas. Ok, pronto. Normalmente a cal da bordaleza e o enxofre é de venda livre. Isto, na realidade, todos os produtos fitossanitários, eles podem ser comprados sem essa licença. Se forem, portanto, de uso caseiro, ou seja, de uso não profissional. Qual é o problema? O problema é que o IVA desses produtos é de 23%, enquanto que o IVA dos produtos profissionais é de 6%. Então acabamos por encontrar, é mais difícil encontrar esses produtos, portanto, que são de venda livre. Pronto, eu sinceramente tenho portanto, um tio que tem, portanto, ele agora até já está muito idoso, até já não sai de casa, mas pronto, eu uso o nome dele para comprar, portanto, para comprar os fitoquímicos. Mas sinceramente, por acaso nunca reparei, mas tenho a ideia que até realmente para a cal da bordaleza que isso não faz falta, mas pronto, não tenho uma certeza absoluta.
Mas o grande problema é esse, ou seja, é de ser um produto profissional ou um produto, digamos assim, amador. O problema é que, portanto, o produto amador não é, portanto, não é tão fácil portanto, de se encontrar porque é mais caro. Portanto, no fundo, o mesmo produto tem um preço maior e por isso é que as lojas acabam por não ter à venda. Eu acredito que estas lojas mais vocacionadas para as hortas urbanas, que eventualmente até possam ter. Por acaso nunca reparei nem perguntei. Estou a pensar, por exemplo, na Agricolage e esse tipo de cadeia de lojas, portanto, mais vocacionado para a agricultura urbana. Mas a alternativa é pedir a um vizinho que seja agricultor que vos compra a calda bordaleza. Portanto, a calda bordaleza, o que enfim, eu sinceramente não sei fazê-la. O meu pai faz a ele em casa. Poderei-lhe perguntar como é que ele faz, porque aquilo é um bocadinho, tem que se medir o pH e não sei o quê, não é assim uma coisa tão simples como isso. Eu compro já pronta, portanto, vem em pó, num pacote, eu vou-vos mostrar, e é por as percentagens, portanto, aquilo são 2,5 kg para 100 litros de água, portanto, para 10 litros de água são 250 gramas. Portanto, temos que respeitar aquela quantidade e a dissolver já está feita. O enxofre já vem, portanto, já vem puro em pó, é só aplicar, portanto, não é preciso diluir, que aquilo é aplicado mesmo com uma enxofradeira, como se diz. Portanto, sinceramente, não sei se consegui ajudar a tirar essa dúvida, mas, portanto, em último caso, vocês têm sempre a possibilidade de pedir a um vizinho que vos compre a calda bordaleza e o enxofre. Se é que não é de venda livre, não é? Miguel, o Zé está a dizer que na Sertã não se encontra calda bordaleza com venda livre, só com cartão, mas se comprarem os componentes em separado já podem comprar livremente. Pois sim, realmente isto faz algum, se calhar faz algum sentido. Como digo, portanto, eu compro sempre em nome do tio da minha esposa, portanto, por isso realmente não sabia se era de venda livre ou não. Mas pronto, eu sei que o meu pai faz e eu posso lhe pedir então a receita e depois numa próxima formação vou explicar. A alternativa é mesmo isso, é pedir a um vizinho que seja agricultor e que vos possa comprar. Mas não faz, ou seja, portanto, a questão é do produto ser com o IVA a 6% e não a 23%. Portanto, não é questão, ou seja, a lei prevê que uma pessoa para a sua horta não precisa de ter formação. Portanto, não sendo profissional, não precisava ter formação. O problema é esses produtos. Como são mais caros, as lojas não acabam por não, ou seja, o mercado acaba por não os ter disponíveis com facilidade. Ok. Olha, correndo agora o risco de... Tá. Podes começar quando quiseres. Ok, qual era a dúvida? Era se o leite de vaca pasteurizado pode ser usado. Ok. Sim, o ideal era que fosse leite cru, ou leite do dia. Mas, portanto, pode-se usar também o pasteurizado. Convém que também que seja o gordo, que é o que tem mais caseína. Portanto, em vez de ser meio gordo, ser o leite gordo. Mas pronto, se fosse leite completo, até se tivéssemos por acaso um vizinho que tivesse uma vaca, o ideal era esse leite, que não sofreu qualquer tratamento. Se não, preferencialmente leite do dia, gordo, em último caso, pronto, o leite pasteurizado gordo. Ok, Marisa, está esclarecido as questões? Ok. Pedro, podes então fazer a tua questão. Ok, obrigado, Sara. A minha questão, Miguel, era a seguinte. Eu tive
há dias com um senhor também que faz agricultura biológica também já há bastantes anos. Eu não o conhecia, passei a conhecê-lo e ele tive a oportunidade de partilhar algumas questões com ele, fazer algumas questões, e ele falou-me efetivamente na maceração do tomateiro, da folha do tomateiro em água. Ele falou 48 horas, não deixar mais do que isso, porque ele inclusive disse que isso que importa. E ele falou-me que a diluição daquilo seria, portanto, 100 gramas. Olá. 100 gramas. Olá. Vocês ouviram o que é que ele disse até agora? Eu estou a ouvi-lo. Aqui houve um bloqueio. Podes recomeçar? Pedro. Falas com o senhor e depois, porque depois aqui não fica gravado. O que o senhor me falou, portanto, é que o uso do tomateiro, apesar de ser eficaz, tem que ser cuidadoso, porque se tomar uma chávena daquilo, portanto, se tu como ser humano tomares uma chávena daquilo, podes morrer. Portanto, ele é bastante forte e por isso é que tem que ser cuidadoso. Ele, no entanto, falou que 100 gramas seriam diluídos para 1 litro de água, deixar apenas durante 48 horas e depois essa solução deveria ser diluída, portanto, em 7 litros de água para se poder fazer a aplicação. Porque eu estava com um piolho nos pepinos, no pepineiro, portanto estava ali com um piolho nos pepineiros. O que é certo é que eu fiz a aplicação, uma só pulverização daquilo, e o pepineiro morreu, secou, não é? Portanto, o pior foi a emenda com o soneto, portanto, podemos dizer dessa forma. Eu não sei se, portanto, se realmente tens alguma informação sobre essa ferramenta tão violenta, digamos assim, de utilização na agricultura biológica. Pois, eu sinceramente, pronto, pronto, a folha do tomateiro também já tinha ouvido falar, não é das coisas mais utilizadas, portanto, a quantidade de folhas para o litro de água bate certo, não é? Porque, portanto, para as outras folhas é tudo 1 quilo para 10 litros de água, portanto, ou seja, 100 gramas para 1 litro de água está certo. E normalmente as diluições utiliza-se de 1 para 10, embora em alguns casos, portanto, de 1 para usa-se puro, conforme eu já disse. Portanto, aí de 1 para 7, realmente a folha do tomateiro é bastante, aliás, a mim provoca-me até alguma reação alérgica quando eu vou capar os tomateiros, dá-me comichão. Portanto, é uma coisa bastante forte. Talvez quisesse uma diluição de 1 para 10. Mas pronto, isto há que sempre fazer as suas próprias experiências e portanto, ver e adaptar. Porque, por exemplo, num produto que eu já vos mostrei, que se tira da compostagem das minhocas, não é? Aquele líquido humus, normalmente é diluído de 1 para 10. Mas não sei se o meu, por qualquer motivo, se estaria muito, muito forte. O que é certo é que, portanto, também me aconteceu uma situação semelhante, portanto, eu ter regado com essa água e depois secou-me, portanto, as folhas. Portanto, eu agora uso uma diluição normalmente de 1 para 15 ou de 1 para 20 para rega, portanto... daí que às vezes, portanto, aquilo que se diz na teoria pode às vezes de sítio para sítio ou de local para local, portanto pode variar um bocadinho, portanto convém fazer primeiro uma experiência. Isso, o pepino secou de passado quanto tempo? Há 3 dias, João Miguel, à volta de 3 dias. Pois, neste caso o que podemos fazer é preparamos a mistura. Isto, normalmente, pronto, os efeitos devem-se notar logo passado 1 dia ou 2, portanto esperarmos 3 dias
antes de usarmos aquilo em toda a planta. Portanto, usar só numa folha ou duas e ver o resultado. Mas pronto, penso que aí que às vezes parece que não é uma diferença muito, mas entre de 1 para 7 ou 1 para 10 é uma diferença significativa em termos de percentagem. Pode ter sido por aí, mas realmente eu nunca fiz, eu até agora ainda só fiz de ortiga, portanto agora vamos fazer de ortiga e de sabugueiro, porque também o que eu tenho já tem algum tempo. Mais alguma dúvida? Não, Miguel, podes avançar. Ok, então vamos aqui mudar a câmera. Eita, estas neiras. Já tive aqui um pequeno acidente. Eu tenho isto tapado porque aqui está a chover aquela chuva miúda. Pronto, a calda bordaleza que eu compro é esta. Ok? E depois aqui nas especificações do produto diz, portanto, que é 2,5 kg por hectolitro. Portanto, hectolitro são 100 litros de água. Portanto, normalmente o regador tem 10 litros. Eu iria usar, portanto, essa porcentagem. Portanto, aqui o meu purinho de ortigas, que eu entretanto entornei, ele fica mais ou menos com este aspecto. Já vamos ver como é que se faz. Portanto, calda bordaleza, o enxofre. Portanto, isto é usado com esta maquineta. Ok? Daqui a um bocadinho iremos lá em cima à horta para ver como é que se faz. Aqui dentro tem um recipiente. Isto é relativamente barato. Eu não me lembro quanto é que isto custou, mas talvez uns 20 euros ou por aí. Aqui tenho o meu enxofre, um pozinho amarelo. E depois isto tem o fogozinho que vai fazer com que o ar, não sei se conseguem ver, isto vai deitar um fumozinho. Isso bem. Ok? Pronto, isto aqui devemos sempre usar como portanto, todas as aplicações, devemos usar, portanto, máscara e óculos de proteção e até eventualmente um fato próprio para isso. Pronto, para nós pesarmos, portanto, a nossa calda bordaleza, podemos usar uma balança destas, portanto, uma balança de cozinha, depois vou já dar-lhe uma limpa dela. Eu, por acaso, há bocadinho, quando tapei, pensei nisto. Olha, o destapado tem que ter cuidado. Vou tirar daqui porque é um equipamento eletrónico e está a chover. Pronto, então nós temos aqui 2 baldes. Eu já comecei a cortar, portanto, aqui tenho as folhas de sabugueiro e aqui tenho as folhas de ortigas. Normalmente usamos um pau de madeira para mexer, vamos ter que mexer isto todos os dias. Para as ortigas, aconselho-vos a usar luvas. Se não quiserem usar, depois vocês vão se aperceber que realmente era melhor ter seguido o meu conselho. Como vocês sabem, portanto, as ortigas provocam urticária. Luna, é melhor não... portanto, normalmente vamos usar uma tesoura. Convém que, portanto, a gente possa cortar um bocadinho, se for folhas inteiras não há problema, mas que possamos cortar algumas folhas ao meio para, portanto, acelerar o processo de fermentação. Mas vocês vão ver que tudo isto vai se desfazer. Eu depois mostro-vos, tiro-vos umas fotografias ou faço um pequeno vídeo e partilho. Mas vão ficar só assim os paus. Portanto, toda a parte vegetal vai se dissolver. Já temos aqui umas bolhas, mas não são de fermentação. Ao mexer é o ar que entra. Portanto, no meu caso, eu pesei, eu tinha cerca de 1,5 kg mais ou menos, portanto eu pus 15 litros de água.
Pronto. Portanto, isto como é estar mais ou menos tudo metido debaixo d'água. E agora, portanto, durante mais ou menos os 10 a 15 dias, todos os dias nós vamos ter que mexer. Portanto, e vamos guardar isto num sítio mais ou menos longe de casa, porque realmente isto depois vai começar a cheirar bastante mal. Relativamente ao sabugueiro, pronto, esta é a folha do sabugueiro, ok? Isto é um cheiro relativamente forte. Portanto, é assim um cheiro meio desagradável, não é propriamente que cheire mal. Como é a primeira vez que estou a fazer, não sei como é que vai ficar depois de fermentado. Mas suponho que parece assim um cheiro meio a tabaco. Por acaso não falei no tabaco, mas pronto, há que também quem utiliza o tabaco como inseticida. Mas as opiniões não são todas unânimes na sua utilização na agricultura biológica. Ok, portanto aqui estes ramos vou separá-los do tronco. Portanto, 1 quilo de planta fresca. Portanto, eu neste caso as ortigas, como as tinha apanhado há mais dias, descontei um bocadinho, porque isso vai perdendo água. Mas pronto, aqui o sabugueiro, como é mais fresco, foi apanhado recentemente. Portanto, usei mesmo, tem cerca de 1,9 kg. Portanto, usei os 20 litros de água, ainda tenho mais 10 para pôr. Tenho aqui um raminho com a flor, também para exemplificar. Normalmente usa-se as folhas, mas não há problema nenhum, também pode ir a flor, uma vez que também tem virtudes medicinais. Aqui já temos também o exemplo de uma flor já com os baguinhos. Portanto, neste momento vocês vão encontrar nestas duas formas, provavelmente já mais com os baguinhos. A nossa cadela está intrigada com o que é que estamos a fazer. Mas não está propriamente a gostar do cheiro. Ok, vou só fazer mais este, eu depois termino, portanto, então depois começa a ser um bocado seca para vocês. Pronto, quem quiser cortar isto com um bocadinho mais de afinco que o faça, mas se for como nas ortigas, portanto isto vai-se tudo ficar desfeito. Mas pelo menos algumas folhas convém que sejam cortadas. Ok, vou acrescentar, já só tinha 10 litros, portanto vou acrescentar mais 10. Já parou de chover. $20 litros. Pronto. Depois logo já vou cortar o restante. O meu regador, portanto, tem aqui a marca dos 10 litros, portanto ele tem 10 litros certos. Se não, com 2 garrafões de água, portanto vocês conseguem tirar ao mesmo tempo. Já agora,
estamos a falar num regador, esses regadores são franceses, comprei no Leroy Merlin, geralmente os nossos regadores aqui são arredondados, não são tão anatómicos. Estes aqui fica, portanto, o centro de gravidade mais próximo de nós, portanto, não causamos tanto peso ou tanto esforço sobre a nossa coluna, e depois, à medida que estamos a regar, podemos inclinar. Portanto, esta forma aqui também está uma forma aqui inteligente da pega, relativamente, portanto, eu aqui quase consigo trabalhar com 2 regadores, um em cada mão, sozinho. O nosso regador, assim, mais português, tem aqui uma pega e portanto, normalmente teria de trabalhar com as 2 mãos, portanto, só conseguiria usar um regador de cada vez. Fica esta dica, não tem muito a ver com o tema. Depois, portanto, tenho aqui mais uma dica relativamente aos tomateiros. Não sei se funciona com outras plantas, mas pelo menos com os tomateiros. Isto é fio de cobre, portanto é fio de eletricista, eu retirei, portanto, a parte exterior. E eu uso isto para atar os tomateiros, nas situações em que não tenho aquele sistema portanto, que vos mostrei. Esse aí não precisamos atar. E há também quem espete um pedacinho deste, portanto, mesmo pelo meio da planta, do tomateiro. Portanto, isto é uma forma também da planta conseguir absorver o micronutriente cobre. Portanto, também vamos exemplificar isso. Portanto, vamos então agora para a horta portanto, vamos pôr enxofre nas berinjelas. Nas courgettes. Portanto, isto convém ser feito de manhã cedo, enquanto a planta está úmida, que é para o enxofre agarrar-se à folha. Então, põe-te aqui deste lado para não apanhares. Miguel, o que eu, depois de subir as escadas, tu disseste alguma coisa? Estava a dizer que isto tinha que ser aplicado de manhã cedo quando as plantas têm o orvalho, que é para que o enxofre se possa agarrar à folha. Neste caso aqui, está esta chuva miudinha, não temos esse problema. Embora se continuar a chover, depois acaba por vai lavar o nosso. Portanto, a outra situação, nós devemos sempre, isso eles ensinam quando se faz a formação, portanto devemos sempre trabalhar a favor, portanto, do vento, ou seja, por forma que o produto não venha para cima de nós. Ok, mais um bocadinho. Oh, Miguel, desculpa, isso também pode ser aplicado no pepino, não é? Sim, sim, o pepino também é da mesma família, porque eu tenho aqui ao lado, também já vou pôr. Queres ir para aquele lado?
Pronto, isto tem os tomates aqui por trás, se apanhar não faz diferença. Não é grave. Embora não seja propriamente um produto. É assim, isto também, o enxofre também já me deu resultados. Às vezes há uma doença no tomateiro que chama-se o bronzeamento do tomateiro, que é provocado por um ácaro que chupa a seiva do tomateiro e ele começa a ficar bronzeado. Portanto, não são manchas escuras, que isso é fungo, é míldio, mas é ou seja, ele todo começa a ficar acastanhado, folhas e tronco. Portanto, e isso também reage bastante bem ao enxofre. Portanto, eu já fiz e vi que funcionava. Portanto, também podemos aplicar, começámos a ver isso nos nossos tomateiros. Ok? Portanto, não é preciso muito, ok? Aqui pelo meio. Portanto, sempre a favor do vento. Ainda por cima estou a dar um mau exemplo, que tenho óculos, mas não tenho a máscara. Eu vou por este lado. Ok, se calhar é melhor sempre por aquele lado, mas senão vamos estar a respirar. Ok, está feita esta parte. Vamos agora à questão do cobre. Portanto, nós aqui o que é que iríamos fazer? Iríamos então cortar um pedacinho. E iríamos, portanto, espetar o nosso. Eu aqui vou fazer aqui um pouco mais acima, onde está mais visível. A parte que está mais pontiaguda. Assim não vejo. Pronto. Conseguem ver? Sim, sim. No fundo é espetar um bocadinho no centro da nossa planta e que ela assim irá, portanto, absorvendo portanto, o nosso, portanto, o cobre do metal. Eu na altura, quando falaram nisso na primeira vez, eu achei assim meio estranho, mas pronto, fez algum sentido e realmente depois nos grupos de agricultura biológica pude verificar que realmente quem me falou nisso que realmente não tinha inventado, mas que portanto, que é uma prática, portanto, conhecida. A outra forma é, portanto, nos tomateiros que nós precisamos de segurar, em vez de os prender com um fio, podemos usar o cobre. Chama Luna que eu acho que já não vejo. Luna! Pronto, deixamos um bocadinho de folga para não apertar demasiado o tomateiro. E, portanto, em vez de fio, usamos um fio de cobre. Portanto, em vez de ser um fio de nylon,
ou uma ráfia. Portanto, temos essa vantagem. E pronto, por hoje era isto que eu vos queria mostrar. Miguel, Diz? desculpa só uma questão em relação a essa parte que estás a fazer. Ele, portanto, se for fixo com o. A ver se foi isso que eu entendi, não é? Se for fixo com o fio de cobre, o tomateiro vai conseguir absorver à mesma, portanto, só pelo contacto na Sim, pele. só pelo contacto, porque isto acaba por fazer uma pequena ferida, portanto, junto do tomateiro. Mas pronto, o ideal é espetar mesmo, ok? E temos mais garantias de que o cobre seja absorvido. Mas como de certa forma nós temos que segurar os nossos tomateiros, em vez de usar, portanto, um outro produto qualquer, iríamos usar o cobre, porque assim essa feridinha, o cobre iria também ajudar a proteger. Pronto, isto é o ideal. Eu creio que também já vos falei nisso, portanto, todas as operações com o tomate devem ser feitas na hora do calor e por tempo seco. Portanto, esta não é a altura ideal para estar a fazer isto, ok? Mas sempre que as previsões nos dão, porque geralmente uma ferida no tomateiro demora 3 dias a cicatrizar e durante essa cicatrização a doença pode entrar. Então nós devemos evitar, portanto, de fazer estas operações, de mexer nos nossos tomateiros com dias como assim, portanto, em que está a chover ou que haja previsões de chuva para os próximos dias. Portanto, devemos escolher uma altura em que as previsões seja de tempo seco durante os próximos 3 dias e depois então, portanto, aí fazemos as operações no tomateiro, nomeadamente, portanto, cortar, portanto, capar aquilo que eu já vos expliquei, né? Capar os tomateiros e fixá-los. Prontos, Miguel, temos menos de 10 minutos. Eu ia só tirar aqui uma questão contigo, e é quanto ao cheiro do churume, não basta tapar o balde? Sim, obviamente, sim, é uma boa ideia, mas ainda assim não vos aconselhava muito a fazer isto em casa, ou seja, dentro de casa, mas se tiverem outro sítio que seja numa garagem, mas sim, se for um balde com tampa, embora pronto, convém que também haja alguma entrada de oxigênio, portanto não convinha que fosse uma coisa muito vedada também. Mas eu reparei, quando fiz, já foi para aí há uns 3 anos, né, que nós fizemos o churume de ortigas, aquilo cheira mais quando nós mexemos, quando fazemos essa operação de mexer. Mas, portanto, pôr assim uma tampa mal colocada em cima do banco, em cima do balde, que não feche hermeticamente, é uma boa ideia e uma boa sugestão. Ok. Pronto, vamos terminar com uma oração, não é? Já agora eu aproveito então os 10 minutos que temos, pronto, deixando um bocadinho para a oração, mas pronto, esta é a cama elevada que eu vos mostrei no início, portanto conseguem ver uma diferença grande. Aqui no início tínhamos os rabanetes, portanto ficou este para a semente, ok, porque já não está próprio para consumo, mas tínhamos as acelgas, tínhamos as beterrabas, que estavam, tudo isto tinha sido plantado, estava muito pequenino, portanto já comemos destas beterrabas, portanto elas já estão, alguns pés já estão aquele tamanho que nós encontramos no mercado. Aqui a alface romana, vamos guardar uma, provavelmente esta para a semente. É uma alface, eu gosto muito porque é uma alface muito fácil de lavar, muito estaladiça, portanto não aparece com muita facilidade no mercado, por isso eu vou guardar a semente. Esta também tínhamos umas 3 ou 4 que nasceram assim, já comemos as outras e esta também vou guardar para semente. Portanto, é importante, conforme eu falei, de nós guardarmos as nossas sementes. Mas pronto, as camas estão assim com este aspecto, neste momento tão bonitas. Temos alguns sinais de doença, eu já estive a sulfatar no outro dia, por isso é que não pude exemplificar hoje. Os morangueiros também estão a ganhar força. Pronto, eles estavam assim raquíticos,
agora já estão, pronto, já temos aqui também os nossos chuchus a produzir. Isto é realmente uma planta meia infestante, ocupou a lata toda. Creio que também já vos tinha falado sobre portanto, sobre estas gaiolas. Já podemos ver aqui um bocadinho o resultado, temos umas mais baixas e outras mais altas. Ok? Portanto, isto ajuda a dar sustentação, senão isto já estava no chão. E por fim, termino aqui com este compostor que eu fiz esta semana. Portanto, fiz com madeira reciclada. Aqui é o interior. Eu até tenho um vídeo no meu canal a explicar como é que eu fiz. E aqui por baixo, portanto, coloquei aqui este sistema, depois podemos retirar. Portanto, a minha esposa pediu-me para fazer isto porque ela não gosta das minhocas, fazem lembrar as cobras. Portanto, ele ainda está vazio, mas está pronto, portanto, a receber matéria. E pronto, tem tampa. Portanto, foi tudo feito com material reciclado, à exceção dos parafusos e das dobradiças. E pronto, é digamos assim, uma alternativa àqueles de plástico. Podemos fazer isso com aquelas tábuas portanto, das paletes. O que dá trabalho nessas tábuas é desmontá-las, é preciso um bom pé de cabra, mas pronto, e um martelo, tudo se consegue. E pronto, e agora é só encher. Agora não. Pronto, não há mais dúvidas? Olha, estão a perguntar se a caixa não tem fundo. Não, a caixa não tem fundo, portanto eu naquele vídeo, eu depois até posso-vos pôr o link, portanto eu espetei estes barrotes, portanto, na terra, para dar, digamos assim, alguma sustentabilidade, mas não tem fundo, nem convém que tenha fundo, ok? Porque assim é uma forma também das minhocas poderem subir e poderem ajudar no processo. A minha esposa não está aqui. Pronto, ela, como tem fobia às cobras, ela associa e, portanto, ela tem um bocado de nojo de mexer naquilo. E pronto, e ainda foi então por isso que ela me pediu um outro compostor, porque senão eu não precisava dele. Mas pronto, ainda assim as minhocas vão acabar por subir na mesma. Mas pronto, ela ainda não sabe isso. Aqui é exatamente conforme eu vos expliquei a fazer a compostagem, ou seja, aquelas camadas temos que respeitar na mesma. Portanto, se nós aqui vamos pôr os restos de cozinha, convém termos aqui ao lado ou erva seca ou folhas secas para ir pondo camadas, portanto, para não ser só o resíduo de cozinha, senão aquilo vai ficar muito desequilibrado e, portanto, não vai fazer uma fermentação correta. Muito bem. Partimos agora para a oração. Ok. Vânia, podes fazer então a última oração? Podes fazer, Vânia, a oração. Atenção um bocadinho, eu acho que ela não está. Pronto, a irmã Fátima, faça então a irmã Fátima. A Vânia está ocupada. Pode fazer, irmã Fátima. Ok, então. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, graças, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui juntos para aprender as coisas tão maravilhosas que na natureza podemos cultivar e podemos, Senhor, cuidar. Obrigada, Senhor, por tanta sabedoria que tens dado ao Miguel e ele possa repartir assim conosco. Possamos pôr em prática, Senhor, e assim podermos beneficiar de todos estes aprendizados que nos têm chegado até nós.
Possas, Senhor, abençoar-nos durante este dia, possas nos capacitar para fazer o melhor, também temos que fazê-lo. E abençoa, Senhor, a cada um deste grupo, muito o Miguel também, e dá-nos, Senhor, a tua paz e a alegria de poder pertencermos, Senhor, a ti e podermos assim beneficiar de tudo quanto tu tens à tua disposição para cada um de nós. Dá-nos a tua paz e a alegria de poder viver cada vez mais a tua vontade. Em nome de Jesus, ouço suplicar e agradecer. Amém. Amém. Só uma última coisa. Não sei se lembram daquelas sementeiras que nós fizemos das alfaces. Portanto, creio que foi há 3 semanas. Portanto, vou mostrá-las. Elas estão prontas neste momento para ir para a terra. Ok? Bonito. Pronto. Tem uma horta aí espetacular, Miguel. Mais ou menos. Pronto, já temos aqui alguns tomatinhos maduros. Isto aqui é no Alto Minho. O Alto Minho, pronto, não é um clima assim muito bom para a agricultura. Portanto, os meus pais são da Sertã e lá a agricultura funciona muito melhor do que aqui. Mas pronto, é um desafio e temos que ir fazendo e também ganhando experiência. Portanto, se calhar ganha-se mais experiência quando as coisas são difíceis do que quando elas são fáceis. Claro. Vai terminar a sessão, está bem? Pronto, Okay. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Vemo-nos na terça-feira.